Há pouco mais de um mês para a eleição, os candidatos aceleram a busca pelo voto. E essa corrida eleitoral se intensifica, principalmente nas duas zonas mais populosas da capital. Nas zonas leste e norte da capital, os problemas enfrentados pelos moradores se repetem. Para complementar o orçamento de casa, esse autônomo que mora na Cidade Nova resolveu montar uma barraca de café da manhã próximo à rotatória do produtor na zona leste. E lá onde mora, as dificuldades são muitas. Lá tem horas, né, para dar água, né? Tem horas que são definidas, não sei por quem, vamos supor, só dar água à noite, né? O transporte coletivo demora muito, né? A gente passa muito tempo esperando o ônibus, entendeu? E é isso aí. Exercer a cidadania com o voto é uma das formas de cobrar melhorias, mas não é só. Tem muita gente que nem lembra em quem votou na última eleição municipal. A senhora lembra em quem a senhora votou na última eleição para prefeito e vereador? Lembra? Não, agora porque vocês me pegaram de surpresa. Você lembra para quem você votou na última eleição para prefeito e vereador? Não lembro. Não lembra? Não lembro. E há quem prefira manter o voto no mesmo candidato a cada eleição. Os candidatos que eu voto são os mesmos, que estão aí, mesmo que não sejam eleitos, mas são aqueles que eu voto, porque eu acho que pode melhorar a minha cidade. Por outro lado, há quem faça questão de acompanhar o político que elege. O senhor lembra para quem o senhor votou na última eleição aí para prefeito e vereador? Lembro. Lembro. Não esquece o voto? Não esqueço, não. Por quê? Eu acho que a cidade ela melhora quando a gente sabe o que a gente quer, né? E eu sei as pessoas que trabalham aqui na cidade de Manaus, os políticos sérios e honestos, e é por isso que eu nunca erro meu voto. Aqui na zona leste da capital está 21% do eleitorado de Manaus. São mais de 245 mil eleitores divididos em duas zonas eleitorais. Já a zona norte é representada pela zona 70. São quase 112 mil pessoas com direito ao voto. E muitos desses eleitores ainda estão indecisos e são nessas pessoas que os candidatos investem, faltando apenas pouco mais de um mês para o pleito. Eu estou analisando. Analisando as propostas ainda? As propostas ainda. Tá difícil, assim, mas o que eu espero para Manaus é educação, né? Melhor infraestrutura, essas coisas. Tá vindo a Copa, né? Tem que ver aí, né? Melhorar, né? Melhorar, com certeza. O voto consciente é a solução para muitos problemas na cidade. Dos 787 candidatos, apenas 41 serão eleitos representantes da população. Eles serão os responsáveis por conduzir pelos próximos 4 anos os caminhos da cidade e um dos principais obstáculos é deixá-la preparada para a Copa. Olha, falando em eleição, campanha, placas e faixas irregulares foram apreendidas hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A poluição sonora também é outro problema encontrado nas fiscalizações de propagandas eleitorais. Quem tem os detalhes sobre este assunto é a repórter Márcia Lasmar. TRE e SEMAS iniciam um fim de semana fazendo blitz pela cidade para avaliar a campanha eleitoral. 13 placas afixadas irregularmente foram apreendidas, algumas em área pública, outras em comitês eleitorais. 2 carros de som foram notificados por estarem circulando sem licença ambiental pela SEMAS. Márcia Lasmar para o Jornal em Tempo. Obrigada pelas informações, Márcia. O fim de semana é de disputa na piscina da Vila Olímpica de Manaus. Os atletas participam do torneio da Amazônia Ocidental de natação. Nadadores a partir de 13 anos participaram da competição que homenageia um grande incentivador do esporte, Orleans Tupinambá, que destaca as vantagens dessa modalidade. Porque eu acho que a natação é uma maneira de disciplinar a pessoa. Isso disciplina, isso aqui é um troço muito bacana. Disciplina mesmo. Ao todo, são 170 atletas distribuídos em 12 equipes de 4 estados diferentes, que fazem da água seu habitat natural. Daqui saem jovens que se destacam nacionalmente. Todos esses atletas que competem aqui são atletas já que a gente costuma chamar de graduados. São atletas que participam de torneios Norte-Nordeste, atletas que participam alguns de brasileiros. Temos atletas aqui que já foi seleção brasileira. É o caso do Matheus, que nada desde os 3 anos. Brasileiros foram 5 já, estou indo para o 6º final do ano. Jebs foram 4. E tem aí, dentre esses 2, tu vai ganhando vaga para a seleção brasileira em outros campeonatos. Aqui tem atletas não só do Amazonas, mas também do Acre, de Roraima e de Rondônia. Flávia é rondoniense e não perde os campeonatos daqui.
nos dois sentidos, tanto no quesito assiduidade quanto no sentido de competição. E esse ano novamente estamos participando do campeonato. Um agravantezinho de um pouco mais cansaço da viagem, nós não conseguimos antecipar a viagem, então chegamos hoje no dia da competição. O resultado é um pouco cansaço na piscina, um tempinho um pouco mais alto, mas mesmo assim dá para competir tranquilamente, estabelecer o nível competitivo. O IBGE divulgou a estimativa populacional do Brasil para 2012 e Manaus se manteve em 7º lugar. Hoje, o Amazonas já tem mais de 3,5 milhões de habitantes. Dona Raimunda Simões Pérez tem 66 anos de idade e experiência de vida. Viu muitas mudanças e acompanhou de perto o crescimento da população em Manaus. De comprar as coisas era mais fácil, agora fica uma fila, a gente até desiste das coisas. É difícil de comprar. Um vai e vem de pessoas que só se multiplica. Do ano de 2000 para cá, Manaus saltou de 9º para o 7º município mais populoso do Brasil. Na estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Amazonas corresponde a 22% da população do norte e pouco mais de 1% da população do país. São mais de 3,5 milhões de pessoas no estado. Apesar de ter sido um crescimento significativamente pequeno em relação ao último censo, né, nós temos aí vários setores da sociedade que precisam, né, estarão com a necessidade de serem melhorados. Cresce a população, crescem também demandas por serviços públicos como saúde, água, educação. Com os dados do IBGE, o Tribunal de Contas da União deve calcular o fundo de participação dos estados e municípios para a distribuição de renda. Este vendedor ambulante acha que a cidade é pequena para tanta gente. Ter uma estrutura maior, porque não está aguentando mais não. Muita gente? Muita gente mesmo. Principalmente no trânsito. No próximo bloco tem má notícia para os consumidores. O preço do leite e derivados vai aumentar 6% esse mês. E ainda o feriado da Pátria tem aumentado a procura por passagens aéreas. E sabe qual o destino preferido dos amazonenses? A gente conta logo depois do intervalo. Não sai daí, porque a gente volta já.